Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Fórum da Clarisa Live. Eu sou a Carol Palombini, psicóloga, coach executivo de carreira, e estou aqui para responder algumas perguntas sobre mudança de carreira, que vai ser o tema do Fórum da Clarisa Live de hoje. Então, antes de qualquer coisa, eu vou explicar o que é o Fórum da Clarisa. Algumas pessoas estão me perguntando. Então, essa transmissão ao vivo que eu estou fazendo todas as sextas-feiras às 13 horas, para responder dúvidas de profissionais que eu recebo através das redes sociais, ou por e-mail, ou que eu percebo através dos processos de coaching. Então, essa sexta-feira a gente vai falar sobre mudança de país. O que está acontecendo? Eu tenho visto muita gente mudar de país. Quer dizer, ou ter essa vontade de sair do Brasil, né? Com a crise que a gente está passando, até com as mudanças na legislação trabalhista, com a falta de emprego no Brasil, muita gente quer sair. Muita gente tem essa possibilidade de sair e pensa nisso como uma solução para a crise de empregabilidade. Outras pessoas já pensam mais na questão de melhorar o currículo e de pensar em contribuir para a empregabilidade no Brasil. Quer dizer, de que forma eu ter uma experiência no exterior contribuiria para a minha empregabilidade aqui no Brasil. Então, eu vou responder essas perguntas. Se você ainda tiver alguma pergunta sobre o tema e você quiser colocar, vai mandando aqui durante os comentários que eu vou incluindo no final da apresentação. Como todo fórum da Clarisa Live, como é de costume, eu respondo sempre uma pergunta fora do tema antes de entrar no tema principal. Assim a gente eu consigo também dar vazão às perguntas que tenho recebido, muito diversas que eu tenho recebido através das redes sociais. Então, se você tiver uma pergunta, mesmo fora do tema da próxima live, não tem problema. A gente acaba encaixando em algum momento, ou pode virar uma publicação, por exemplo. Então, a pergunta fora do tema hoje é do Eloy Nader, que fez essa pergunta pelo LinkedIn. Eu vou ler aqui. Carol, como elaborar uma carta de apresentação atrativa? Na verdade, ele fez uma pergunta em 2 etapas. Então, essa é a primeira etapa, como elaborar uma carta de apresentação atrativa, né? Bom, a carta de apresentação, ela não tem um modelo específico, como a gente passa no modelo de currículo, que está lá no meu... tem um link para download de vários modelos que eu criei que podem ajudar as pessoas e os RHs. Nesse caso, eu não criei uma carta de apresentação, um modelo de carta de apresentação, justamente porque ele é muito específico. Ele tem que ser específico para a vaga que você está querendo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, qual é a vaga, né? Estuda a vaga. Vê quais são as características daquela vaga, compara com as características que são suas experiências, seus conhecimentos técnicos, questões comportamentais que às vezes estão implícitas ali dentro da descrição da vaga, mas que não estão claramente, não estão pontuadas, assim como alguns conhecimentos e experiências. Estuda, vê a diferença entre o seu perfil e isso. O que tem em comum? O que você pode agregar? Faz uma carta dialogada, colocando no corpo do e-mail a carta, e ressaltando ali tudo que a vaga pede. Então, se a vaga pede, por exemplo, experiência em recrutamento e seleção, você vai, já na carta de apresentação, destacar a maior experiência, a melhor experiência em recrutamento e seleção, o tempo de experiência que você tem. Quer dizer, qual é o seu diferencial naquela competência? Foca exatamente naquilo que é o diferencial que a vaga está procurando. Se a vaga quisesse uma pessoa qualquer, ela seria extremamente genérica. Existem algumas que são muito genéricas. Então, no caso da carta da vaga ser muito genérica e não dar muitas pistas, é interessante que você se foque no teu diferencial e consiga passar o seu diferencial. Então, para isso, você tem que conhecer o seu diferencial, que a maior parte das pessoas que chegam a mim pedindo coaching, que a gente conversa na primeira sessão, que é aquela sessão da clareza, não sabe. E é justamente através do coaching que a gente vai descobrir esse diferencial. Mas se você já sabe, usa isso a seu favor na carta de apresentação. A segunda pergunta do Eloy é o que fazer se tenho dúvida se meu currículo está relevante e atrativo? É uma ótima pergunta, porque as pessoas realmente se focam muito nessa questão do currículo, apesar de não ser a única estratégia de recolocação. Fiz um post já sobre isso, um artigo, está no meu LinkedIn, está no meu site, para quem quiser ver. Mas no caso do currículo, ele realmente precisa ser atrativo, independente da estratégia que você utilize. Para que o seu currículo seja atrativo, você tem que primeiro perguntar assim, atrativo para quê? Qual é exatamente a vaga que eu estou procurando? Então, se focar naquela vaga especificamente. Se você tem mais de uma possibilidade de atração, tem um currículo de recolocação, tem um currículo para cada vaga, ok? Então, se você tem um amigo de RH, pede para ele olhar. Se você não tem um amigo de RH, você vai ter que começar a analisar, mais uma vez, estudar a vaga,
ver o seu currículo e ver quais são os pontos em comum. De que forma você está atendendo aquela vaga? Se coloca no lugar do recrutador e pensa assim, se eu estivesse contratando uma pessoa para essa vaga, o que seria essencial ela ter? Eu estou realmente conseguindo mostrar essas características através do meu currículo? Então, é mais ou menos por aí. Vocês também podem usar o modelo de currículo que eu ofereci para estruturar, mas realmente, se está relevante, realmente o que vai saber vai ser a comparação disso com a vaga. É relevante para quê? Para que vaga? Bom, agora eu vou entrar nas perguntas dentro do tema. Queria agradecer quem está entrando agora, né? E vendo e assistindo, começando a assistir a live agora. Eu acabei de responder perguntas que estavam fora do tema e agora eu vou entrar em perguntas dentro do tema de mudança de país. A primeira pergunta, na verdade, ela é mais genérica, né? O que é importante considerar na hora de mudar de país? A primeira coisa que todo mundo tem que considerar é o motivo que você quer se mudar. Então, a mudança de país, ela não vai significar uma mudança radical nas suas características, por exemplo. Tudo que você leva com você. Você está mudando de cenário, mas não de pessoa. Então, se você tem, se o seu ponto fraco, por exemplo, de empregabilidade no Brasil estava em alguma questão comportamental, essa questão só vai parar de fazer diferença se a cultura para onde você vai é muito diferente e aceita essa característica. Então, por exemplo, você é uma pessoa muito objetiva, muito pragmática, fala direto com as pessoas, já recebeu alguns feedbacks negativos aqui no Brasil em relação a isso, porque as pessoas aqui gostam são mais sociáveis, elas preferem, tem um pouco mais de melindres, elas gostam de ser abordadas de uma forma mais amigável, né? Menos objetiva. Mas se você mudar para os Estados Unidos, pode ser que essa característica passe a ser um ponto de vantagem para você. Então, sempre por que eu quero me mudar? Depois que você entender por que você quer se mudar, tem alguns outros aspectos mais práticos que você vai ter que começar a ver. Primeiro, quais são os seus valores? Por que quais são os seus valores? Eu escrevi um artigo sobre isso, como uma questão emocional pode atrapalhar a sua mudança de país. Eu não me lembro o nome direito, eu vou postar aqui depois no link da descrição, mas fala justamente de um caso de coaching de um cliente meu que fez essa mudança e como não estar conectado com os valores dele prejudicou a primeira tentativa dele, a ponto dele quase desistir da ideia inteira. No momento que ele entrou em contato com isso, que ele entendeu quais eram os valores dele e quais eram os pilares de carreira que ele tinha, então ele conseguiu fazer essa mudança de uma forma tranquila e está bastante feliz no novo país que ele selecionou. Nesses pilares que eu citei, além dos seus valores pessoais, que tem que casar com os valores do lugar que você está indo, você também tem que pensar nos pilares de carreira, que é sua qualidade de vida, que estilo de qualidade de vida que você quer ter. Esse país que você pretende ir, qual país? Na hora de selecionar o país, ele tem que estar de acordo com o estilo de qualidade de vida que você quer ter. O nível de interação social também é muito importante, especialmente para os brasileiros. A gente tem um nível de interação social muito forte no Brasil. Então, isso é muito importante você considerar, porque pode ser que em alguns países você não tenha esse nível de interação. Quanto isso é importante para você? A cultura local. Tem questões em alguns países que são muito diferentes, até legislações muito diferentes em relação a interações sociais. Se você for por um país árabe, por exemplo, e você for uma mulher, você vai ter que estar acostumada a ter um outro tipo de comportamento, diferente do que você tem aqui. Então, de que forma isso te atinge? Isso é muito importante você levar em consideração. Claro que as oportunidades na sua área, se você realmente quer continuar trabalhando na sua área, quais são as oportunidades que tem na sua área e qual é a validade, por exemplo, que o seu diploma aqui tem no outro país. Se você não está focado numa área específica, quais oportunidades que existem que estão mais adequadas ao seu perfil? Então, ter autoconhecimento, conhecer seus pontos fortes e pontos fracos, o que te motiva, quais são suas características de personalidade mais fortes, são fundamentais para poder tomar essa decisão. Quem não se conhece, provavelmente, vai ter mais dificuldade de tomar essa decisão. Bom, a gente também tem que levar em consideração a opinião da família. Se você vai com a sua família, você não pode pensar só nas características que são necessárias para você, na sua personalidade, na sua adaptação. Então, ter a sua família como um suporte para essa decisão, para uma questão difícil, é muito importante. Conte com isso. E a poupança financeira, né, gente? Isso aí não tem como. Toda mudança que você fizer, seja uma mudança de carreira, seja uma mudança de país, vai gerar um impacto financeiro. E você tem que estar preparado para isso.
Eu acredito que pelo menos 1 ano de reserva financeira sem receber, eu acho que é de bom tom para qualquer tipo de mudança, seja de carreira no Brasil ou seja fora do país mesmo. Bom, vamos passar para outra pergunta, que essa foi bastante extensa. Morar fora do país aumenta as chances de emprego no Brasil? Bom, isso depende muito do seu objetivo profissional. Mais uma vez, a pergunta é: para que você quer ir para fora do país? Então, assim, se a sua intenção é trabalhar em multinacional no país, isso vai dar realmente um diferencial muito grande. Vai mostrar que você aprendeu uma língua, que você tem mais fluência naquilo, e que você já tem uma experiência na sua área, com pessoa multicultural na sua área. Então, isso é bastante interessante para quem planeja uma carreira dentro de uma multinacional. Mas se o seu objetivo não é esse, não é que não vai valer a pena, porque eu acho que uma experiência internacional vale a pena como experiência de vida até. Mas você tem que analisar se esse é o melhor investimento no seu momento. Porque no momento que você sai do país, você dá uma pausa na sua carreira aqui. Se você não estiver indo exatamente para a área que você está trabalhando, pode ser que você fique muito tempo afastado do mercado, afastado das suas relações. Então, se você optar por isso, ou para aprender uma língua, ficar muito tempo, né? Estou falando de experiências aí de pelo menos 6 meses, né? De no mínimo 6 meses. Se você pretende ter essa experiência de trabalho no exterior, que ela, de preferência, esteja relacionada à sua área e que possa contribuir para o seu plano maior de carreira. Então, você tem que ter uma visão um pouco mais de longo prazo para poder entender como essa experiência se encaixa. Porque, afinal de contas, é um investimento emocional, é um investimento financeiro e talvez para a sua carreira outros investimentos pudessem valer mais a pena do que esse investimento de mudar de país. Então, isso é uma questão a se pensar. Bom, gente, resumindo tudo, não vá antes de saber o que você espera conseguir com essa experiência. Entendeu? Lembre-se, leva isso como uma experiência de vida. Então, quer dizer, não tem aquela coisa, eu tenho que ficar lá para sempre. Pode ser provisório, pode ser uma etapa, é um momento na sua vida. Também acho que tem muita gente que fica com medo porque acha que é tudo ou nada. Se eu for e não der certo, era a minha última expectativa, era a minha última chance, não é por aí. Tem que levar todas as etapas da vida como um processo. O que eu aprendi aqui, agora, se planejar é fundamental. Então, tenha autoconhecimento, entenda bem o seu cenário interno, o que você pode oferecer, como isso vai se encaixar nas possibilidades que você tem. E o cenário externo mesmo, que é qual é o mercado lá, qual a facilidade para eles aceitarem o trabalho de um estrangeiro. Você vai como cidadão, você vai como brasileiro, tudo isso faz diferença, tem que ser levado em consideração. Bom, gente, espero que já tenha ajudado a dar uma clareada aí nessa questão da mudança de carreira. Se vocês tiverem mais perguntas, podem colocar nesse post. Eu vou colocar o link do artigo que tem a ver com esse caso que eu comentei sobre mudança de carreira aqui no link. E também o link para o download do modelo de currículo que eu comentei lá em cima no começo sobre a questão da empregabilidade e da recolocação. Bom, continue me seguindo aqui nas redes sociais. Eu tenho no Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Também tem um site www.palambini.com.br e mande suas sugestões de temas, que assim a próxima live, quem sabe, não responda a sua pergunta. Gente, muito obrigada e até sexta-feira que vem.